Se você fizer só essas duas coisas, eu tenho certeza que você vai aprender inglês mais rápido do que qualquer pessoa. Opa, aqui é o Joba e hoje eu tenho uma convidada especial aqui. Eu trouxe a Ingrid do canal Easy English para ensinar pra gente duas dicas bem legais para aprender inglês de uma vez por todas. E aí, Ingrid, tudo bom com você? Tudo bom? Oi, pessoal, é muito bom estar aqui. Eu assisto o canal do Joba, é muito legal. Então, se você está aqui, você realmente vai gostar desse vídeo. Então tá, eu decidi chamar a Ingrid aqui pra gente fazer esse vídeo porque aprender inglês eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu já fiz na minha vida e mudou, sem exagero mesmo, completamente a forma como eu estudava as coisas, a forma como eu conseguia ter acesso à informação. Então, pra quem quer ter algum negócio, pra quem quer empreender de alguma forma, aprender inglês é uma das coisas mais importantes que a pessoa tem que fazer. E é sério. O negócio é o seguinte, muita gente acha que para aprender inglês precisa ir numa escola de inglês, demora 2, 4, 5 anos, tem que pagar caro por mês lá e acha que, tipo, só consegue aprender inglês desse jeito. É que a gente vai ficar com vergonha, não vai conseguir gravar. O negócio é o seguinte, você não precisa passar muitos anos para você conseguir aprender inglês. Por exemplo, esse aqui que vos fala aprendeu inglês em 3 meses. Eu tive um pouco mais de vantagem, mas eu acho que com o que a gente vai falar aqui, sem essa vantagem que eu tive, que eu vou explicar já o que foi, sem essa vantagem, o cara ainda consegue pelo menos ali, em 6 meses, já consegue, tipo, entender o básico para conseguir estudar, para conseguir ter acesso a algumas informações que muita gente não tem. Mas enfim, vamos pro conteúdo agora, mas é o seguinte, só vai aparecer aí pra você se você se inscrever no canal, então já se inscreve no canal e já deixa o like. Olha só, bem youtuber. Antes de falar como foi que eu fiz pra aprender inglês, eu quero fazer uma pergunta aqui pra Ingrid, que é o seguinte. Ela tem um Instagram lá bem legal, que ela coloca muita dica, ela faz um monte de vídeo lá, é bem legal o Instagram dela. Eu vou deixar aqui pra vocês seguirem também. E o seguinte, lá no seu Instagram, o que é que aparece mais? Tipo, quais são as dúvidas que as pessoas mais têm em relação ao inglês? E qual é, tipo, o erro que as pessoas mais cometem quando... eu não consigo fazer tal coisa. Tipo, o que é que elas estão fazendo de errado, assim, que você acha que poderia ser feito de uma forma melhor? Eu percebo muito que eles ficam muito neuróticos com gramática. Às vezes acontece deles errarem uma coisinha aqui ou ali, mas isso é normal. Com o tempo, a pessoa vai melhorando. Uma pergunta bem frequente é que eles querem falar inglês. Eu quero falar. É muito comum uma pessoa saber inglês, mas não conseguir falar. Então, a fala é o que eles... conseguir entender... eles conseguem entender, têm um bom conhecimento de palavra. Sabem muita coisinha, mas na hora de falar eles travam e tal. Então... Tem alguém dançando ali. Então eles ficam muito nessa, eu quero falar inglês, me ajudar a falar, melhorar a minha fala. Isso é muito que eles perguntam, tal. Sim. Então, tipo, você acha que a primeira coisa assim que a pessoa tem que fazer é o quê? É não ficar neurótico com isso? É o quê? Tipo, não prestar tanta atenção na gramática e focar mais... Você focar nas palavras mais conhecidas, Sim. Não ficar nessa neura e se empenhar pra falar. Porque não adianta você só conhecer as palavras, você tem que meter a cara, vai lá e fala. Sim. Nem que seja com você mesmo, mas tem que tomar os primeiros passos de ir falando. Uma dica bem legal é, tipo, você pegar, assim, um livro, alguma coisa, ler e se gravar lendo. Porque é muito engraçado que quando você fala, você não percebe os erros que você comete, mas aí se você se gravar e se ouvir, você percebe os erros. É muito doido isso. Pro pessoal que tá assistindo aqui no canal, uma coisa que é, tipo, muito legal, e pra fazer isso que eu vou falar agora, você nem precisa saber tão bem assim inglês, que é o seguinte, muito conteúdo que é dos Estados Unidos, da Inglaterra, tipo, conteúdo muito bom mesmo e muito avançado, tá tudo em inglês, e às vezes demora, tipo, 3, 4, 5 anos para chegar no Brasil, e os caras lá fora já estão falando sobre isso, já estão fazendo sobre isso. Quando eu estava começando, em 2015, a trabalhar com a internet, eu pesquisava muita coisa em inglês, muita coisa mesmo. Até hoje eu vejo muita coisa, faço curso, faço um monte de coisa em inglês. E eu acho que é muito importante para quem está fazendo isso, até para ter uma vantagem competitiva com as pessoas, assim, você saber falar inglês. E outra coisa que acontece comigo pra caramba é o seguinte, eu tô usando um programa, alguma coisa, e aí tem uma dúvida, putz, não sei como faz isso. Eu sempre pesquiso em inglês, sempre tem um tutorial de qualquer coisa na internet, sempre tem um tutorial em inglês, então, tipo, é uma mão na roda danada, pra quem sabe inglês é uma vantagem absurda. Com certeza. Agora, uma coisa muito importante que eu sei que muita gente quer saber e que muita gente tem medo com isso, é tipo, dá pra aprender inglês sem precisar
fazer uma escola de inglês sem precisar, Dá. tipo, pagar um professor particular e tal? Dá pra aprender inglês Dá, sozinho? com certeza, com certeza. Na internet tem muito material, então é só você precisar de dedicação e a sua disciplina. E você vai conseguir se empenhar, monta o seu horáriozinho, as coisas que você quer mais se desenvolver, pesquisa para saber o que você precisa. Então, você tendo a determinação e a disciplina, você consegue aprender sozinho. É uma coisa que eu tinha muita dificuldade quando eu tava aprendendo inglês, era justamente a questão de como organizar, tipo, o conhecimento, o que aprender primeiro e tal. Aham. E aí eu acho que isso que você tinha falado antes de não ficar neurótico com gramática, né, que você falou? Isso. Não ficar neurótico com gramática, que no caso é como organizar a frase e tudo mais. Eu acho que isso é um erro que eu cometi pra caramba. Que eu ficava tipo, putz, eu até entendo essa palavra aqui, essa outra palavra aqui, mas eu ficava com muito medo de estar aprendendo em vão, de não saber organizar. Tipo, você tem alguma dica pra isso? Se você quer saber se você tá montando certas coisas, você pode muito bem pegar uma pitadazinha de gramática e saber que a ordem é com as coisas de pergunta, depois auxiliar, depois a pessoa, o verbo e o restante. Mas também, se você não fizer tudo isso, a pessoa vai entender a sua pergunta. Sim. Você não vai estar gramaticalmente certo, mas você vai estar sendo entendido. Então, o que importa mais é a pessoa te entender, não se você está Sim. totalmente certo na gramática. E outra coisa, tipo, a gente aprende português meio que na marra, né? E mesmo sendo a nossa língua nativa e tal, mesmo assim a gente ainda fala errado pra caramba. Pelo menos Com certeza. quando eu me gravo nos vídeos, aí eu não percebo que eu falo as coisas erradas. Aí quando eu vou assistir o vídeo, eu falo, putz, eu falei, como é que eu errei isso? Então, é normal errar e tudo mais. Mas enfim, eu tinha falado no começo do vídeo que eu ia falar como foi que eu fiz pra aprender inglês. Eu viajei pra Inglaterra e eu passei 3 meses lá. Mas aí você pensa, mas lá assim também é muito fácil, assim qualquer um aprende. Mas eu conheço várias pessoas que passaram mais tempo do que eu passei e não aprenderam. Eu conheci gente que estava lá há anos e não sabia falar inglês. E quando eu cheguei, eu sabia nada de inglês, era muito ruim mesmo. Eu passei 3 meses com a turma lá e tinha tipo aula algumas vezes por semana e todo mundo ficou muito impressionado, que eu cheguei sem conseguir me expressar, sem falar nada, e eu saí de lá tipo, falando inglês, falava tudo que eu queria, sem pensar, tava pensando em inglês, tipo, falava automaticamente, super tranquilo. Quem assiste aqui o canal sabe que eu sempre falo que você tem que anotar tudo e tudo mais. Aí eu tinha um caderninho, que eu levava ele no meu bolso, e aí sempre que eu ouvia uma palavra nova que eu não sabia, ou que alguém me falava alguma coisa, enfim, quando eu via alguma palavra nova, aí o que eu fiz com esse caderninho? Eu fui anotando essas palavras, as mais comuns. E aí todo dia, quando eu tava tipo no ônibus ou no metrô, indo pra aula, eu abria o caderninho e eu olhava as palavras. E além disso, eu anotava frases comuns. Tipo, se eu tava no canto, o cara falava uma coisa, o que é que significa isso? Tipo, eu tentava entender o que significava. E aí, beleza, não entendia, mas o que eu fazia? Eu anotava as frases. Quando eu via que a galera repetia a mesma frase 2 ou 3 vezes, assim, tipo, putz, já ouvi essa frase antes, melhor eu aprender. Porque, querendo ou não, a base das nossas conversas e tudo mais são, tipo, palavras que estão sempre lá, presentes. Então, então você não precisa saber, tipo, tudo, as palavras super difíceis. A gente nem sabe isso em português. Então não tem por que ficar pilhado com isso, tentando saber tudo. E é o seguinte, eu trouxe a Ingrid aqui, ela tem um conteúdo muito massa no canal dela, e eu fiz o seguinte, Ingrid, você tem que postar um vídeo pro pessoal que me assiste, porque eu quero que você revele para eles uma forma de aprender inglês muito rápida. Então, diga aí, qual foi o vídeo que você preparou para eles? Além de muitos outros vídeos que você vai encontrar lá, seja de como falar, como lembrar das palavras, enfim. Tem muitos vídeos lá e eu preparei um específico bem para vocês aqui do canal do Dilba. Se você quer aprender inglês, então são dicas que você pode colocar em prática, coisa assim, diária mesmo, que você não vai precisar ficar se matando de estudar, mas que em basicamente 10, 15 minutos por dia você vai estar lá aprendendo. Então é bem específico para você mesmo que quer aprender rápido, para se desenvolver e se destacar nessa área de marketing digital. Então vai lá que tá bem prontinho para você. Muito da hora, muito da hora. Então eu vou deixar esse vídeo aqui na cara dela e você clicando aqui você se inscreve no canal dela. É isso aí. Obrigado, Ingrid, por ter dado essas dicas aqui pro pessoal. Eu sou o Joba, eu vejo você no próximo vídeo e corre pra ver o vídeo lá no canal da Ingrid. Fala tchau. Valeu, pessoal. Tchauzinho. Tchau.